Olá, meninos e meninas, jovos e jovas, olha aqui de novo, Itiel, professor de filosofia de vocês, para mais uma aula muito importante. Falamos de racionalismo, falamos de empirismo e agora vamos falar sobre o criticismo, uma aula muito importante. Então peguem papel e caneta, peguem os seus cadernos, apertem os seus cintos que nós vamos decolar na nossa aula de filosofia sobre o conhecimento, teorias do conhecimento, epistemologia. Então segura aí e vamos lá para a nossa aula de hoje sobre criticismo. Então, quando nós vimos aí, comparando aí as teses, tanto racionalista como empirista sobre o conhecimento, é possível nós percebermos aí que elas concordavam em pelo menos dois pontos. Em dois pontos elas concordavam, racionalistas e empiristas. Qual o primeiro ponto? A existência aí de um sujeito conhecedor e de um objeto que é conhecido. Essa relação aí, sujeito conhecedor e objeto conhecido, que respectivamente corresponderiam aí à mente ou à razão e o mundo ou a realidade que nos cercam, sujeito e objeto. Esse é o primeiro ponto e aí que eles têm em comum. O segundo seria a noção de conhecimento como a apreensão do objeto pelo sujeito. Então o conhecimento seria uma apreensão aí do objeto pelo sujeito, seja através de ideias inatas para os racionalistas ou da experiência para os empiristas. Então, esses dois pontos eles tinham em comum a existência do sujeito conhecedor e do objeto, como também aí a apreensão que se daria, a apreensão do objeto que quem faria era o sujeito para conhecer. Então, basicamente, aí, racionalistas e empiristas mantinham o objeto conhecido no centro da reflexão. Então, o objeto era o centro da reflexão e o sujeito ficava à sua volta tentando compreendê-lo ou apreendê-lo para então conhecer. Então, o objeto estava no centro da reflexão sobre o conhecimento, como algo pronto, então, que o sujeito deveria aprender através de ideias inatas ou da experiência. Então, a questão que movia era de encontrar um método mais adequado para garantir essa apreensão do objeto. Então, o objeto estava no centro da reflexão, para que acontecesse aí uma apreensão do conhecimento. Então, no século XVIII, um alemão chamado aí Immanuel Kant identificou pontos válidos e questionáveis nos pensamentos de ambos, tanto de empiristas como de racionalistas. Então, mesmo aqueles que diziam que o conhecimento vinha da razão e da experiência, então Kant afirmava que o conhecimento se adquire pela experiência e pela razão. Nossa, pelos dois. Então, essa conciliação aí que Kant traz aí através do criticismo resultou aí em algo que foi denominado como a Segunda Revolução Copernicana. Então, o que seria essa Revolução Copernicana? Nós sabemos bem que no campo aí da astronomia, Nicolau Copérnico inovou ao dizer que a Terra não é o centro do universo. O Sol é o centro do universo e os planetas estão em sua volta. Então, é a teoria heliocêntrica, que explica muito melhor os fenômenos do que antigamente, em que tinha a Terra como centro do universo. Copérnico vai dizer não, é o contrário, é uma revolução. O Sol é o centro e os planetas estão ao seu redor. Então é isso que vai propor quem? Nicolau Copérnico no campo da astronomia. E por que a Segunda Revolução Copernicana? Porque olha o que Kant vai fazer. É também uma revolução. Então, de maneira similar aí, Kant vai dizer que ele promoveu uma revolução ao substituir o objeto, porque o objeto estava no centro e o sujeito
ao seu redor para apreendê-lo, para conhecê-lo. Kant vai dizer que não. Então Kant vai trazer o objeto aí, o sujeito conhecedor, para o centro da reflexão. Então olha o que ele vai dizer. Kant promoveu uma revolução ao substituir o objeto pelo sujeito no centro da reflexão sobre o conhecimento, mostrando que a percepção do objeto é determinada pelas estruturas da mente. Então Kant trouxe o sujeito conhecedor para o centro da reflexão sobre o conhecimento, mostrando aí que não é possível apreender a realidade em si, ou seja, o número, mas apenas as apresentações dessa realidade, que são os fenômenos, né? Que ele fala que é possível identificar e perceber através de estruturas próprias da nossa mente. Então Kant acreditava aí que a realidade não é assimilada pelo homem e sempre guarda aí mistérios, né? Pois a mente participa da sua construção no ato de tentar conhecê-la. Sendo assim, a questão que movia o pensamento de Kant era justamente a de avaliar a possibilidade do conhecimento pelo sujeito. Quais os limites do conhecimento humano, ou a possibilidade do conhecimento pelo sujeito, que agora é o centro. Por isso que é uma revolução copernicana. Assim como Copérnico disse, não, a Terra não é o centro do universo, é o Sol, a Terra está em volta. Então, Kant vai dizer, não é o objeto que está no centro, é o sujeito que está no centro. E a partir desse sujeito é que as outras coisas vão ser aí conhecidas, os fenômenos vão ser apreendidos. Então a conclusão que chegou foi justamente de que não é possível conhecer as coisas em si, que ele dá o nome de número, mas apenas os fenômenos, ou seja, as coisas tais como elas aparecem para nós. Os fenômenos são como as coisas aparecem para nós, como elas acontecem, né, como elas aparecem à nossa vista. Isso são os fenômenos. Então Kant diz que dá para conhecer os fenômenos, mas não o número, ou seja, a coisa em si. Então, ao contrário aí de Hume, que ele acreditava na lei da causalidade. Hume falava que não acreditava na lei da causalidade. Kant acreditava na lei da causalidade. Mas ele dizia que ela, assim como o espaço e o tempo, não estão nas coisas, e sim na nossa própria mente. Então, no pensamento kantiano, as noções de espaço, de tempo, de causa, de efeito, são estruturas da própria razão, além de outras como qualidade, quantidade, modo e relação. Então, essas estruturas aí moldam a realidade que o indivíduo conhece. Apesar de ignorar como são as coisas em si, a razão pode identificar o modo como serão percebidas por qualquer pessoa. Então, com essas ideias aí, Kant inaugurou o criticismo, uma reflexão profunda sobre os limites e as possibilidades da razão, como que ela pode conhecer ou aprender. Então ele dizia que existem estruturas inatas na nossa mente, que ele chama aí de categorias a priori, por serem justamente anteriores à experiência, que nos permite, né, como aí a cognição, ou seja, a representação dos objetos externos em nossa mente, embora nos condicione a conhecê-los de acordo com os limites estabelecidos por essas estruturas. Nós temos estruturas inatas que nos permitem conhecer, e elas têm um certo limite. Então nós temos aí também os objetos externos, também chamados de coisas em si, ou número, que são parcialmente acessíveis à mente humana, porque estamos condicionados a percebê-los de acordo com as estruturas que constituem a nossa mente. Tá vendo? Ele não dizia que nós também usamos a razão para o conhecimento. Razão e experiência, ideias inatas e também o conhecimento dos fenômenos. Então a representação do objeto externo é resultante da interação da experiência com as categorias a priori, ou seja, as ideias inatas da mente humana. Então vocês entenderam a revolução
copernicana proposta por Kant não é mais o objeto que está no centro, mas é o sujeito que está no centro. A estrutura de conhecimento do sujeito em contato com os fenômenos. Então esse é Kant e esse é o criticismo kantiano. E eu estou ficando por aqui. Até mais. Até a próxima.